Agora vejam, qual a diferença de homem e humano? Voltamos ao início. O que significa homem? O que significa humano? Vou dizer, não fiquem bravos. A mesma coisa que significa jacaré para esse coitado aqui. Homem é a noção que puseram na nossa cabeça, assim como humano é a noção que puseram na nossa cabeça. Um elemento da linguagem artificial, do qual nós não fazemos muita ideia do que seja. Tanto não fazemos muita ideia do que seja, que estamos entendendo homem igual a humano. Entretanto, tem diferenças. Tem diferença entre jacaré e dragão, não tem? Assim como tem diferença entre homem e humano. Agora, esse camarada não pode dizer qual a diferença entre dragão e jacaré, pode? Ele não conheceu na realidade. Você, meu amigo querido, minha amiga querida, você conheceu o humano alguma vez? Do ponto de vista do conceito? Era isso que Sócrates fazia quando ele perguntava para as pessoas, né? A pessoa estava falando, olha, porque a justiça, não sei o que, ele perguntava o que é a justiça. E aí o outro ia responder, ele não conheceu na realidade. A natureza extremamente criadora apresentou uma variedade imensa de seres, minhoca, urso, onça, bem-te-vi, canário, peixe, sapo, rã, uma variedade incrível de animais, entre eles aquilo que nós chamamos homem, correto? Nós somos criaturas naturais, como o cavalo, a ovelha, como o porco, a barata, enfim, como todos os outros seres que, como nós, surgiram na natureza. Os cientistas fazem uma classificação desses seres, e todos como animais, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Entre os mamíferos, os primatas, os antropóides e os hominídeos, homens. O que é? Homem é o nome que se dá a um animal mamífero natural, certo? E é igual ao humano? Aí é que está, gente. Humano supõe virtudes que o animal não tem. Quando se fala em justiça, em liberdade, em direitos, está-se falando de conquistas históricas da humanidade. Quem é que conquistou? Grandes pensadores, grandes homens e grandes mulheres. Mas aquela massa de morcegos estava preocupado com justiça, direitos, liberdade, com as conquistas humanas. Então, gente, neste livro, Nós, Freud e o Sonho, a gente faz um questionamento que é o seguinte: pessoas dedicadas aos direitos humanos vão ao presídio e diz, aquele estuprador, aquele assassino, coitado, ele tem direitos humanos. E eu questionava, mas são humanos? Porque eu posso dizer que eles são animais. Humanos eu não posso dizer que eles são, porque eles não estão apresentando as conquistas humanas, as virtudes necessárias para serem considerados humanos. E essas virtudes que surgem com o humano vai se dar no plano da subjetividade, neste crescimento subjetivo, não na prática dos animais naturais. Enfim, tudo aquilo que não foi o homem que inventou é como todos os outros seres que surgiram na natureza. É natural. Que o animal trabalha? Quem daqui acha que não trabalha? Que animal é vagabundo. Nem o bicho preguiça na natureza é vagabundo. O homem é que torna o animal vagabundo de uma maneira artificial, que vai colocá-lo no zoológico e vai alimentá-lo para que ele sirva de exibição. Vocês sabiam que Sorocaba tem um dos maiores zoológicos da América Latina?
pense que é brincadeira, então por que tem zoológico em Sorocaba? Pela mesma razão que o camarada vai falar do jacaré. Exibição e controle. Vocês já viram que Sorocaba está se tornando uma cidade altamente cultural? Em tudo quanto é bairro que você vai tem cultura. Tem dança de índio. Isso é cultura, não é? Claro que é cultura também. Só que a gente poderia ter uma música que exija um pouco mais das faculdades subjetivas também. Que, claro, tudo aquilo que o homem faz é cultura. Até tomar cachaça em botequim é cultura, gente. Mas percebam a diferença entre cultura e cultura. Já declamaram os Lusíadas e Camões? Já viram a maravilha das epopeias narradas por Homero? Por que em tudo quanto é bairro que você vai, essas culturas não aparecem? Qual é a cultura que se passa? É a cultura do jacaré. Por que então que é essa cultura? Por que é uma cultura de colocar máscaras, colocar grandes cabeças, sair dançando assim pra rua, com chifres, olha, vai chifrar o outro? É cultura. Mas para que só essa cultura? É para a elevação do homem, hein? Para manter o homem na situação de fixado no controle. Tem um fenômeno da biologia chamado neotenia, principalmente observado com um tipo de rã, axolote. Essa rã tem uma peculiaridade que é o seguinte: quando o ambiente seco é muito agressivo, ela não se desenvolve, ela não assume a forma adulta. Elas permanecem na forma de girino. É um negócio assim, parece uma vírgula, só dentro d'água. E elas permanecem fixadas numa fase embrionária, num estado de regressão biológica, num estado de fixação, numa fase da evolução. Freud verificou esse fenômeno da regressão e da fixação das pessoas em fases psíquicas da infância. Querem ver? É muito simples. A pessoa é adulta e tem um probleminha. Começa a chorar, descabelado. Vocês já viram? Gente chorando, desespero, porque aconteceu alguma coisa. Dá a impressão que a pessoa vai morrer. Mas eu não arrumo namorada, porque eu sou muito feia, porque ninguém gosta de mim. Já viram isso aí? Isso é uma manifestação infantil. É um estado em que a pessoa vai enfrentar os problemas da vida na forma psíquica de girino, como criança. Um ambiente hostil vai adotar uma forma infantil. Vai resolver o problema? Não vai. Mas uma pessoa reage de maneira infantil diante dos problemas. Então Freud vê essa fixação. Nós vemos a fixação do homem nas suas formas animais, objetivamente falando, e se reflete no seu estado subjetivo. O bicho preguiça trabalha na natureza, sem a intervenção do homem. Se quiser se alimentar, vai ter que trabalhar. A definição de trabalho na física é muito clara. Trata-se de um movimento objetivamente aproveitado. Existe energia onde há um movimento objetivamente aproveitado. O bicho preguiça, apesar de se mover lentamente, ele produz um movimento objetivamente direcionado para poder pegar um fruto, para poder se alimentar de uma folha, porque se ele não fizer esse esforço, ele não se alimenta. O animal tem que trabalhar para poder se acasalar? Tem. Se o animal quiser conquistar uma fêmea, quiser conquistar um macho, vai ter que trabalhar. O trabalho é fundamental para todas as conquistas dos animais. O animal se diverte? Cara, é fácil, coisa mais simples vocês verificarem, principalmente entre animais jovens, né? Já viram gatinhos brincando, cachorrinhos brincando, coisa mais bonita, gente. Isso é muito comum na natureza. E até animais adultos, quando estão bem alimentados, brincam. Vocês podem ver isso em documentário. Repousam, eles têm lazer, têm distração.